Muito bem, meus caros. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Apesar aqui desse calor sufocante, né? Desse calor massacrante que está aqui em São Paulo. Olha, estes dias eu confesso a vocês que eu estou aí sempre rezando por uma nevasca, né? Uma nevasca que cobrisse a cidade de gelo aí por uns 3 meses, né? Eu gostaria de, amanhã, por exemplo, quando eu acordasse, bom, só conseguir sair de casa com uma picareta, né? Para quebrar o gelo, né? Mas é um sonho, né? É só um sonho. E nada mais que um sonho, né? Bom, mas vamos conversar. Olha, durante o período em que eu estive aqui afastado do Telegram, né? E vocês sabem que eu estava aí convalescendo do vírus chinês, né? Eu me dediquei, dentre outras coisas, a reler o Charles Péguy, né? É um incrível escritor francês, infelizmente pouco conhecido aqui no Brasil. E algumas das minhas reflexões eu publiquei por escrito nas redes sociais, né? Mas esses textinhos breves que eu escrevi, eu publiquei também aqui, né? Aqui no Telegram. De maneira que se vocês procurarem os posts aí dos dias 15 e 24 de outubro, tá? E também o post do dia 5 de novembro, tá? Bom, vocês vão poder entender melhor esta reflexão que eu vou fazer hoje, tá? Porque este áudio de hoje é uma continuação desses textos, né? De 15 e 24 de outubro e de 5 de novembro. Bom, essas reflexões do Charles Péguy, elas estão num livro dele intitulado Clio, Diálogo entre a História e a Alma Pagã. É um livro interessantíssimo que, num longo trecho, trata da questão da leitura. Né? E sempre com aquele estilo reiterativo do Charles Péguy, né? Um estilo em que ele parece repisar e repisar as mesmas ideias, né? Mas é só uma impressão, porque o que ele faz, na verdade, é ir agregando novos sentidos à ideia que ele está definindo. E ele faz isso sem nenhuma pressa, e ele vai criando uma espiral. Ele vai desenhando lentamente essa espiral e vai repetindo as suas ideias, né? Mas sempre num nível mais profundo, né? Com novos pormenores. Né? E ele faz isso como se ele tivesse medo de que nós, os leitores, pudéssemos esquecer de algum elemento importante. Né? E também porque, como o título do livro diz, é um diálogo dele com a Clio, que vocês sabem é a musa da história, né? E também a musa da poesia épica. Né? Então é como se a própria musa, por meio da repetição, quisesse se assegurar, né, de que nós não vamos nos esquecer do que ela está nos ensinando. Bom, e nesse trecho, né, que é a sequência dos outros posts, o que ela diz? Ela diz que quando o autor termina a sua obra, quando ele termina o seu trabalho, né, o que é que ele gostaria que acontecesse? Bom, ele gostaria de descansar, né, porque ele está acabado, está destruído pelo exercício da imaginação. Né? Aliás, o Charles Péguy diz numa figura belíssima, né, que o autor, depois de concluir o seu trabalho, ele tem a sua imaginação pisoteada, né? Ele está com a sua imaginação pisoteada, como se ela fosse um caminho sobre o qual ele mesmo caminhou sem parar. Né? Um caminho que ele percorreu das mais diversas formas, né? Pisando e repisando esse caminho. Então, então ele está esgotado realmente, né? Física e mentalmente esgotado.
Ele não quer mais falar da sua obra, né? E, quando ele morre, bom, ele deixa, então, o seu legado, né? Quando a morte vem, né, e o Peggy chama a morte de a última mulher da limpeza, né? Ela retira o pó de tudo, coloca tudo no seu devido lugar, né? Fecha o escritório do autor, sela a porta e também coloca, então, uma lápide sobre o autor, né? Bom, e o autor, então, gostaria de gozar em paz, né? Gozar com tranquilidade essa paz que ele acredita ter finalmente alcançado, né? Quer dizer, ele gostaria de aproveitar, gostaria de se nutrir desse repouso que ele nunca teve. Mas, né, quer dizer, surge uma decepção, né? Uma decepção que é inevitável, né? Por quê? Porque é impossível impedir uma má leitura da sua obra, né? E uma má leitura de Homero, por exemplo, bom, ela repercute sobre a obra e sobre o autor, né? E pior, uma má leitura é sempre mais factível, né? É sempre mais possível do que uma boa leitura. A má leitura é sempre a mais fácil, né? É sempre a que está ao alcance de todos os meios, né? Bom, e a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso, mas nós não temos como impedir a má leitura, né? Quer dizer, uma boa leitura, bom, ela coroa, né, a obra de Homero e de outros autores. Mas uma má leitura, ela como que arranca a coroa, né, dessas cabeças, né? Bom, e é assim, nesse perpétuo vai e vem, né, nessa culminação que nunca termina, né, diz o Peggy, que as leituras se sucedem, né? Quer dizer, vejam que isso pertence à própria ordem temporal, né? É a lei da ordem temporal, né? O mecanismo da ordem temporal está presente, né, nesse ato comum, nessa operação realizada por quem lê e por quem é lido, né? O Charles Péguy diz que, infelizmente, as culminações, os coroamentos, os incrementos das boas leituras parecem que nunca ficam sedimentados, né? E também eles nunca são eternamente adquiridos, né? Mas, ao contrário, né, as degradações, as perdas, as diminuições, bom, elas podem ser temporalmente eternas e irrevogáveis, né? Quer dizer, essa é a lei, esse é o jogo do mecanismo temporal, né? Que os valores positivos nunca podem ser agregados de maneira imperturbável, com plena segurança, de forma indefinida, perpétua, irrevogável, né? E isso acontece porque todas as boas leituras de Homero e de outros autores, bom, todas as boas leituras só vão repetir o texto, né? Só vão fazer com que a Ilíada e a Odisseia recebam uma coroação imperecível, né? Mas as leituras ruins, as leituras mal feitas, se elas forem em grande número, bom, elas podem envilecer, né? Elas podem até mesmo mutilar um texto, podem desorganizar um texto de tal modo que todo o monumento que esse texto criou, que esse texto representa, tudo isso pode ruir, né? Então veja, quer dizer, isso são todas ideias do Charles Péguy, né? Quer dizer, e ele diz, inclusive, que não adianta a gente tentar fazer de conta que esse mecanismo não existe, né? Não adianta nós sermos indiferentes a ele, né? Não adianta a gente optar, por exemplo, por não ler Homero, porque tudo isso faz parte da própria vida. Tudo isso faz parte da ordem natural da vida, né? E a vida, bom, a vida não admite a neutralidade, né? Quer dizer, então, na verdade, não ler é a pior forma de leitura.
Né? Não ler é o extremo da má leitura. Não ler inflige à obra o impacto mais mortal. Né? Por quê? Porque não ler abre a porta do esquecimento, diz, né, o Charles Péguy. Né? Quer dizer, a musa, né, a Clio, fala no diálogo que esse talvez seja o maior mistério da história e o maior mistério da sua força. Né? O segredo da força do tempo, o segredo da sua força e do seu domínio. Quer dizer, por mais duro que seja o mármore e qualquer que seja a pátina que ele recebeu, bom, esse mármore recebe impactos. Esse mármore recebe novas pátinas. E isso ocorre incessantemente. Né? A Clio diz, a história, posso dizer, é um escândalo. É um escândalo e um mistério que seja assim. É um escândalo e o maior mistério da criação temporal que as maiores obras dos maiores gênios estejam assim liberadas para as bestas, né? Liberadas para os nossos queridos concidadãos. Ela fala com ironia, né? E que elas sejam perpetuamente entregues a tantas pobres mãos. Né? Porque um bom olhar acaba, mas o mau olhar, um olhar bárbaro, esse nunca termina. Né? A cada instante nós somos livres para dizer e fazer bobagens. E nós fazemos essas bobagens. Somos livres para dizer as palavras que a gente desejar, para dizer todos os tipos de bobagens. Né? E isso, para ela, que é a musa da história, isso é um escândalo. Né? Ou seja, que por mais duro e por melhor que seja o mármore, que seja o texto, ele segue ao alcance das nossas mãos. Né? E isso, diz ela, né? Diz a musa, é uma imprudência. Né? Isso é realmente um escândalo. Né? 3.000 anos se passaram sobre as cinzas de Homero. Né? 3.000 anos de leituras, salvos aí por algumas interrupções, e sem contar os séculos de barbárie e de interrupção que ainda estão por vir. Né? Quer dizer, 30 séculos de boas e más leituras, além dos séculos de nenhuma leitura, que são os piores de todos. Né? Porque os séculos em que Homero não foi lido, bom, eles se agregam como um suplemento arbitrário, como um complemento inevitável e definitivo aos séculos de má leitura. As leituras nulas, bom, elas realizam a consumação dos séculos. Elas cumprem a desagregação suprema. É como se elas fossem um primeiro juízo final. Né? E é espantoso, diz a Clio, né? É espantoso pensar que nós temos toda a licença, que nós temos esse direito exorbitante de fazer uma má leitura de Homero, que nós temos o direito de arrancar a coroa da cabeça de um gênio e que nós podemos matá-lo por meio do esquecimento. Né? É um risco espantoso. Né? A própria Clio se assusta com isso, que ela chama de espantosa responsabilidade. Né? Então vejam, nós estamos diante, todos os dias, né, diante dessa espantosa responsabilidade, meus caros. Né? E esse trecho do Charles Péguy é um chamado para nós, né? para como nós tratamos os grandes autores, para o tipo de leitura que nós fazemos. Né? E o pior, para a leitura que nós não fazemos. Né? Quer dizer, a nossa indiferença, neste exato momento, está condenando ao esquecimento grandes autores. A nossa indiferença está desagregando de maneira talvez definitiva algum tesouro que não deveria desaparecer. Né? E vejam, não pensem que eu exagero. Né? Assim, tenho certeza de que gerações inteiras cometem esse crime. Né? Eu comentava ontem, inclusive, no Instagram,
sobre o relançamento da tragédia burguesa do Otávio de Faria, né? Uma série formada por 15 romances e que está aí há décadas, esquecida no nosso país, né? E esquecida só por um motivo, porque ela não obedece aos critérios ideológicos e estéticos que hoje vigoram entre nós, né? São décadas e décadas aguardando por essa reedição, né? Da mesma forma que há tantos, tantos outros ótimos autores esquecidos entre nós, né? Quer dizer, imaginem quanto tempo Otávio de Faria ainda teria de permanecer esquecido se a editora Sétimo Selo não tivesse tomado a decisão, né? A corajosa decisão de reeditá-lo, né? Então, meus caros, nós temos essa responsabilidade de desobedecer ao mecanismo da história, essa responsabilidade de não sermos indiferentes, de não permitirmos o esquecimento, né? E também de sermos bons leitores, né? De impedirmos as leituras que mutilam a obra, que desvirtuam a obra, que diminuem o trabalho dos grandes escritores, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? É isso, meus caros. Olha, um abração para vocês. Tudo de bom.